Bom, deixa eu começar essa resposta por aqui, né? Por que que eu me candidatei? Primeiro, sim, eu continuo firme na minha candidatura à presidência do Senado Federal, e essa decisão não é apenas um ato isolado, mas um compromisso com quase 11 milhões de brasileiros que confiaram em mim e na direita, né, ao me elegerem. Eu estive sempre presente nas manifestações lá na Avenida Paulista, eu vi diretamente do povo os clamores, né, por mudanças reais, né? Pedidos de impeachment continuam engavetados, a defesa da liberdade de opinião, a expressão, liberdade de manifestação, defesa da anistia, a urgência de ter um Senado que retome o protagonismo, né, importante para o Brasil como um todo. Veja bem, eu não estou aqui por ambição pessoal ou nessa candidatura por ambição pessoal, mas porque eu acredito, né, que o Senado deve responder a essas demandas com integridade, com independência. Importante. Eu tenho convicção que a minha candidatura ela é a resposta que essa população espera. Como meu pai, seu Virgílio, dizia, ele falava assim, pense, fala e faça tudo de forma alinhada, né? O que ele chamava, e é fato, de integridade. É importante isso. É assim que eu guio as minhas ações e é por isso que eu apresento essa candidatura. Minha decisão, ela não é pautada, sei lá, em alguma outra vontade ou coisa para prejudicar alguém, muito pelo contrário, é para buscar um Senado forte, um Senado independente, né, que paute e que trate as pautas do Brasil, né, com prioridades, né, e com seriedade que todas essas pautas merecem. Sobre o apoio do partido ao Davi Alcolumbre, né, o partido ele optou por apoiar o Davi Alcolumbre, né, com a promessa de garantir ali cargos na mesa diretora, um cargo na mesa diretora, a presidência de uma comissão. Eu respeito essa decisão, sem dúvida, né, mas acredito que ela não atende plenamente os anseios da população que nós representamos. Eu sempre acompanhei o partido nas votações, sempre defendi os mesmos valores, mas quando há uma divergência nos valores fundamentais, né, como acabei de falar, né, respeito à liberdade, etc., que sem qualquer, nada contra o Davi, né, em pessoa, assim, mas eu sei que ele defende pautas ou não defende pautas que nós defendemos, né, e faz parte, isso é democracia, funciona assim, a gente tem que ter essa representação lá também. Então, quando o partido vai para um lado onde eu não tenho convergência naquilo, é natural e é minha obrigação, né, votar com a minha consciência tranquila, né, ou fazer aquilo, né, que com a minha consciência tranquila. Então, eu não tenho problema nenhum com a decisão do partido, mas eu respeito e eu também, essa decisão minha a favor de manter o que eu venho falando há tanto tempo, o que nós temos defendido lá há tanto tempo, eu não mudei a minha direção, a minha opinião, né? Então, eu acho que tem que ser respeitado também da forma normal, né? Como tudo. E essa consciência aí que me levou a apresentar a minha candidatura independente, né? Apesar dos desafios que isso significa, né? Agora, é bom ressaltar o seguinte, que essa candidatura, né, esse é um ponto que tem que ficar muito claro, essa candidatura não prejudica o acordo do partido com o Davi Alcolumbre, né? Muito pelo contrário, essa candidatura é muito boa, né? Aliás, antes de apresentar essa candidatura, eu fui lá conversar diretamente com o Davi, é amigo meu, fui lá conversar, expliquei para ele que eu ia apresentar minha candidatura, as razões pelas quais, né, que eu acabei de citar ali em cima, e ele, tranquilo, falou, olha, não tem problema nenhum, eu compreendo a sua posição e é importante, né, que se tenha essa atitude coerente, né, e focada que você defende e eu falei, olha, e lembrar que a minha candidatura é independente, ou seja, não tem nada a ver com o partido, então isso não pode interferir, seja lá qual for o acordo que você já tenha feito ou que fará com um partido, então isso aí não pode interferir nada disso, é minha independente. Ele falou, não, tranquilo, não tem problema, então isso não interfere com o acordo com o partido. Portanto, a minha candidatura não tem nenhum prejuízo ao partido, né, por parte do Davi Alcolumbre, que seria talvez o medo, né, de algumas pessoas, mas isso não vai ocorrer, né? Ele é um cara que tenho certeza que cumpre a sua palavra, né? Se o próprio partido não acreditasse nisso, né, que ele cumpre a palavra, não faria acordo com ele. Então, essa candidatura minha, portanto, ela é boa para todos.
Porque, por um lado, ela respeita o acordo que o partido fez, mas abre uma oportunidade extra. Ou seja, se o Davi vencer, a estratégia do partido vai ser mantida e eu torço para funcionar lá para frente, né? A gente sempre tem que torcer para as coisas darem certo, embora eu não concorde com ela. Mas se eu vencer, a gente vai ter a presidência do Senado, né, e a garantia de que as demandas da população serão atendidas, né? E isso vai ser importante. Você ter a presidência de comissão é importante? É importante, mas não garante que tudo seja aprovado naquela comissão, né? Que mesmo para chamar alguma autoridade, isso tem que ser votado na comissão, sem dúvida nenhuma. Ali, afinal de contas, é um colegiado, né? Tanto ali quanto no plenário. Mas a vice-presidência também é importante? Mas quem pauta realmente é o presidente, né? Sempre é o presidente que pauta e você não teria sentido alguém fazer alguma coisa sem falar com o presidente, né? Que vai pautar alguma coisa. Então, de certa forma, tem esses problemas ali também. Mas né, se o Davi ganhar, eu torço para que dê certo. Se eu ganhar, o partido vai ter a presidência do Senado, que obviamente é muito bom, né? E a gente vai conseguir realizar muita coisa que são importantes, não só para o partido, mas para o Brasil como um todo. Pergunta que às vezes o pessoal faz: você tem chance, né? O Davi já está eleito, né? O favorito já está eleito. Olha, eu não teria chance se eu não estivesse concorrendo. E o fato de estar, né, como eu falei, é bom para todos, é bom para o partido, é bom para o Bolsonaro, é bom, né, para o Brasil como um todo, é bom para os senadores também ter opções, né? Não existe unanimidade. Se tivesse unanimidade, seria uma coisa muito estranha. Então, é bom ter opções, sem dúvida nenhuma. E quanto às minhas convicções, né, lembro do seguinte: eu sou piloto de caça. Eu fui treinado para cumprir missões difíceis, mesmo em situação adversa, situação de guerra. É isso que a gente espera de um piloto de caça. Eu prefiro morrer combatendo, morrer em pé, do que viver de joelhos, né? Isso, sem dúvida nenhuma. O próprio Bolsonaro, quando eu falei isso, eu lembrei dele também. O próprio Bolsonaro também é uma inspiração para mim e para muita gente. Por isso, quando ele era deputado, por exemplo, ele lançou a sua candidatura à presidência, se eu não me engano, 4 vezes, né? Porque ele acreditava nas suas convicções, e isso é importante. Tem uma foto muito simbólica dele, né, que eu gosto de ver para lembrar dessa importância de você manter as suas convicções, ele falando sozinho no plenário. Então é importante isso, eu tenho certeza que ele compreende isso também, né? E ele é meu amigo depois de tanto tempo, né, muitos anos aí, de décadas, né? E ele sabe, ele me conhece bem, né? Ele sabe que mesmo quando eu discordo, eu respeito as opiniões das outras pessoas, mas eu sempre faço tudo pelo bem, né? Eu nunca busco prejudicar outras pessoas. Isso é uma coisa que eu acho que à medida que você vai ficando mais velho, eu tenho mais de 60 anos, uma experiência enorme de vida, né, no Brasil, fora do Brasil, que acho que algumas pessoas demorariam algumas vidas para viver tudo isso. Então, eu aprendi muita coisa ao longo do tempo, né? E entre elas é exatamente isso de você não tem que concordar com tudo. Você tem que, por exemplo, o seu amigo, né? Você não tem que concordar com tudo que o seu amigo fala. Aliás, é importante que você discorde de algumas coisas, senão você não seria amigo daquela pessoa, um amigo de verdade, né? Quem concorda com tudo acaba tendo outro nome. Você precisa, realmente, quando você discorda de alguma coisa, você fala que discorda, um respeita o outro e permanece. Às vezes aquilo ajuda a outra pessoa também, uma coisa que ela não está enxergando. Tipo, né, que fala assim, um anjo da guarda você nem vê, né, mas ele está do seu lado. Às vezes você pode até discordar dele, mas ele está ali, né, para te ajudar. Então, assim que eu vejo isso aí. Eu acredito nas minhas convicções, eu acho importante. Eu acho que, por exemplo, para político também, você agir com honestidade, com integridade, coragem, compromisso, coerência, tudo isso. Por falar nisso, né, com relação à coerência, eu confio na coerência e no compromisso aí de pelo menos 36 senadores que se posicionaram a favor de mudanças na atitude do Senado, né, para que o Senado fosse mais ativo, né, se posicionaram publicamente no ano passado. Estou confiando também na coerência desses senadores. E olha, cada voto, né, cada voto de cada senador ali vai ser decisivo, né, para definir aí quais vão ser os rumos do Senado, da própria democracia, da soberania e do Brasil. A gente está aí para isso. Então, é isso que eu tenho a falar sobre tudo isso aí. No meu ponto de vista, eu mantenho as minhas convicções, mantenho a minha candidatura e
confiante que isso é muito bom para o partido, isso é bom para o Bolsonaro, é bom para todo mundo. E eu acho importante a gente colocar isso aí muito claro, deixar claro que isso aí é bom, não prejudica nada, muito pelo contrário. E eu torço para que o Brasil vá para frente, que a gente aprenda a ir numa direção só, sabe? Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto dos meus companheiros ali, que a gente discute positivamente assuntos para o Brasil, e é assim que tem que ser. Eu sempre trato as coisas com seriedade, com serenidade. É importante ter serenidade em tudo que você faz. Você sabe o que você quer, você sabe o que é importante para o país, você faz pelos outros. Nessa minha idade, agora eu não estou pensando mais em fazer coisas para mim, né? Eu penso em fazer coisas para os outros, né? E é por isso que eu estou lá no Senado, é por isso que eu estou defendendo as pautas aí pelo nosso Brasil, né? Então, essa é a ideia.